Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que o bondoso Deus, que o gracioso Senhor esteja doutrinando, ensinando o seu coração. Estamos falando em uma série sobre disciplinas espirituais e hoje iremos tratar sobre a disciplina da meditação. Para isso, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, versos 45 ao 49. João 1, 45 ao 49. E a palavra de Deus nos diz assim: Felipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quero dizer, esse texto traz-nos uma dúvida, né? Por que que Natanael mudou de sua posição cética, onde ele disse a Felipe que não achava coisa boa, nenhuma coisa boa em Nazaré, que era considerada uma região desprivilegiada, uma região pobre de Israel. Então Natanael passa da citação cética, de descrédito, para uma declaração de fé. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Por quê? Os estudiosos dizem que os judeus tinham um costume de gastar ou de passar longo tempo embaixo das figueiras, estudando as Escrituras e orando, meditando nas Escrituras e orando. Por isso, quando Jesus identifica Natanael ali embaixo da figueira, sem tê-lo visto, sem terem se encontrado, Jesus faz um elogio a Natanael, um israelita em quem não há dolo ou engano. Natanael reconhece Jesus, porque Jesus diz: Eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Natanael estava ali meditando a palavra de Deus em períodos de oração. E, queridos, hoje nós vamos falar sobre essa disciplina importante espiritual, seguindo o nosso programa de disciplinas espirituais, que é a disciplina da meditação. Na sociedade contemporânea, o nosso adversário se especializa em três coisas: ruído, pressa e multidões. Se ele puder manter-nos ocupados com grandeza e quantidade, ele descansará satisfeito. O psiquiatra famoso, conhecido, Carl Gustav Jung, certa vez disse: a pressa não é do diabo, a pressa é o diabo. Quando ouvimos sobre meditação, uma imagem vem à nossa mente quase que de forma instantânea. Pessoas sentadas no chão, com as mãos juntas em forma de oração, ali por longos períodos de silêncio. Pensamos que isso é coisa de yoga, práticas zen, meditação transcendental, meditação oriental. Tudo isso soa muito estranho aos cristãos. E queridos, é lamentável que muitos cristãos pensem assim. A meditação sempre teve seu lugar na devoção cristã, como uma parte prática da oração que nos é tão comum. Vê-la estranha é desconhecer ou declarar que desconhecemos parte do conteúdo, do importante conteúdo da devoção cristã. Seguindo nossa forma de estudos aqui no canal, nós vamos pensar no tema de hoje, orientados por algumas perguntas. A primeira delas é: o que é meditação? A segunda: há amparo bíblico para essa prática? A terceira: qual a importância da meditação para a nossa vida? E a quarta pergunta: quais os erros ou desvios que são associados a ela? Então, queridos, o que é meditação? O que é meditação? Como dito, ela é parte integrante da oração. Meditação, queridos, é estudar o pensamento, ponderar, pensar, entender. A meditação, ela é uma preparação para a oração. Em nossos momentos devocionais, as duas práticas devem andar juntas, tanto meditação como oração.
E a nossa segunda pergunta é: há amparo bíblico para essa prática? Encontrando o conceito, fica mais fácil tirar o preconceito em nossas mentes. E melhor do que falar sobre meditação é deixar que a Bíblia mesmo fale. O livro sagrado tem muitas referências à meditação e eu vou citar aqui apenas algumas, vou ler para você. Gênesis 24, 63 diz assim: Isaac saíra a meditar no campo, à tarde. Levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Salmos 1, verso 2 diz: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O Salmo 63, versículo 6 diz assim: Quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite. O Salmo 119, 148 diz assim: Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. E o mesmo Salmo 119, verso 78 diz assim: Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Então, a meditação nas Escrituras era uma prática comum dos judeus e ela também se tornou uma prática comum dos primeiros cristãos. A modernidade, com a sua desvalorização das práticas espirituais, legou-nos essa triste herança, o abandono de práticas salutares à nossa vida espiritual comum. E aí nós partimos para a nossa terceira pergunta: qual a importância da meditação para as nossas vidas? Um olhar para a história traz a resposta a essa pergunta. Os escritores cristãos, através dos séculos, têm falado de um modo de ouvir a Deus e de comunicar-se com o Criador do céu e da terra, de experimentar o amado eterno. Dentre eles, podemos citar alguns nomes. Talvez o mais conhecido seja o de Agostinho de Hipona. Outro também muito conhecido, Francisco de Assis. Alguns menos conhecidos, mas não menos importantes, Madame Guyon, George Fox, irmão Lawrence, Frank Laubeck, Thomas Kelly, John Ullman, dentre tantos, pessoas, homens e mulheres, que alcançaram testemunho histórico de pessoas que amaram e dedicaram suas vidas ao reino de Deus. Uma coisa eu posso lhe dizer com toda a tranquilidade da minha alma, preste atenção. A meditação não vai atrapalhar a sua devoção em absolutamente nada. Ela vai te ajudar a se concentrar mais no estudo da Bíblia e na oração. Vai te ajudar a contemplar a grandeza de Deus, a majestade e a santidade do nosso amado Senhor. Então nós partimos para a quarta pergunta, nossa última pergunta da reflexão de hoje. Quais os erros ou quais os desvios associados à prática da meditação? Sem dúvida, parte do surto de interesse pela meditação oriental e suas vertentes se deve ao fato das igrejas cristãs terem abandonado o assunto e com ele a prática da meditação. Outro problema decorrente disso é a confusa associação entre meditação bíblica, meditação cristã e meditação oriental moderna. Então deixa eu falar para você sobre as duas, para que você entenda a distinção. O que é meditação oriental moderna? É uma tentativa para esvaziar a mente, não pensar em nada, manter a mente vazia. Já a ideia da meditação cristã é uma tentativa de esvaziar a mente com o fim de enchê-la, encher da palavra de Deus, encher da presença de Cristo, contemplar o Senhor. As duas são ideias radicalmente diferentes. Estão em mundos completamente separados. Todas as ideias de meditação oriental conduzem à necessidade de afastamento do mundo, perder a personalidade, fundir-se com a consciência cósmica, e tudo isso parece muito com misticismo. E é, de fato. É uma tentativa, queridos, de libertar-se dos fardos e sofrimentos desta vida e ver-se acolhido na felicidade que não requer esforço. É chegar ao nirvana,
à separação, ao desligamento. Na meditação oriental, não há Deus em quem ligar-se ou de quem ouvir. Zen e Yoga são as formas mais populares dessa meditação. Já a meditação cristã vai muito além da noção de separação. Há um anseio por separação, recolhimento, afastamento da confusão, busca por quietude, para então buscar a comunhão com Deus. É uma disciplina voltada para o interior, para a busca de uma união mais rica com Deus através da sua palavra. O afastamento ou desejo pelo simples esvaziamento foi visto por Jesus como algo perigoso. Ao se esvaziar do mal e não preencher esse vazio com o bem, o estado último se torna pior do que o primeiro. Mateus 12, 43 a 45 e Lucas 11, 24 a 26, Jesus fala que isso é uma estratégia do diabo, de Satanás. O quê? Esse esvaziar a mente e não colocar nada nela. Então eu quero finalizar afirmando que essa prática espiritual, além de saudável, ela é recomendável à vida de todo cristão fiel. Não devemos pensar nisso como algo difícil ou algo inatingível ou inalcançável. Assim como o jejum, a meditação exige que separemos tempo para nos aplicarmos à leitura da palavra de Deus e para a oração. Eu quero dizer para você que meditação é a restauração dos preciosos momentos devocionais que muitos têm abandonado. Muito bem, concluímos o nosso estudo de hoje, então vamos fazer uma breve oração. Pai, te damos graças pela tua misericórdia sobre as nossas vidas e pela alegria que temos de estar aprendendo sobre a tua palavra e temas ou assuntos que dizem respeito à tua palavra e à nossa comunhão contigo. Ó Senhor bondoso, o que eu tenho pedido em minhas orações é que tu estejas preenchendo o nosso coração com a tua vontade, com a tua palavra, com a doutrina que vem do teu coração para as nossas vidas, da tua palavra para as nossas vidas. Abençoa a vida de cada um, a minha vida, a vida da minha família, a família de cada um dos espectadores deste canal, amados irmãos e amigos que nos acompanham, e que o Senhor possa, de forma bondosa e graciosa, doutrinar os seus corações. Assim eu oro em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, deixa eu anunciar uma coisa para vocês. Nós estamos fazendo algumas mudanças no canal, procurando melhorar o canal, fazendo alguns acréscimos para torná-lo mais interessante. E logo, logo nós vamos começar a programar lives. Lives para a gente poder conversar sobre um tema, podermos tirar algumas dúvidas, podermos interagir, tá certo? Daqui a um pouco mais de tempo eu estarei anunciando a você, em meio aos nossos estudos, dias que nós iremos fazer uma live para que nós possamos interagir, possamos aprender juntos, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Obrigado por a sua participação juntamente conosco nesse canal, por aprendermos juntos. As sugestões que vocês me trazem são muito preciosas, tanto é que eu as aproveito aqui, é claro. E quero convidar você a fazer mais sugestões, a trazer as suas dúvidas e a compartilhar os nossos vídeos. É importante que você compartilhe para que mais pessoas tomem conhecimento. Uma última palavra que eu quero trazer é: estou muito feliz, o canal tem crescido, graças a Deus e graças a vocês também, que estão compartilhando e pessoas estão conseguindo entrar em contato com o canal e achando o conteúdo interessante. Isso é muito bom, agradeço a você, também peço que você ore para que nós possamos chegar ao número de 1000 inscritos. Caso contrário, nós poderemos ter o nosso canal cancelado. Nós não queremos isso. Sua participação, compartilhando, indicando o canal é importante para isso, tá bom? Obrigado por sua ajuda, obrigado por estar conosco e obrigado por orar por nós também, que eu sei que você faz isso. Deus abençoe você e sua casa, em Cristo Jesus.